Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Do versículo 1, aliás. João 20, a partir do versículo 1. É um texto conhecido e eu quero falar sobre ele essa noite. Todos os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, esta é uma noite muito especial, porque é a noite da ceia do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Felipe. E louvo ao Senhor por poder, em comunhão com os santos de Deus, celebrar mais uma vez a morte, a ressurreição e o retorno do Senhor. A Santa Ceia é a única celebração da igreja que com os seus elementos, com os elementos terrenos que aqui estão, serão rememorados na glória celeste. A Bíblia diz que Jesus servirá um banquete, servirá para a igreja o pão, servirá o cálice, e nós celebraremos com o Senhor naquele dia. Então é motivo de nós estarmos essa noite alegres com Jesus, porque estamos aqui, mas um dia todos nós reunidos celebraremos diante do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui nós temos um texto muito conhecido, onde descreve a ressurreição de Jesus. E meditando dias atrás em uma pergunta, perguntaram para uma pessoa próxima a mim, se você pudesse ver
conferir com os seus olhos alguma cena bíblica, algum episódio bíblico, qual deles você queria poder estar lá para conferir com os seus olhos? A pessoa que estava próximo disse que queria estar no cenáculo, descrito em Atos 2. Talvez algum irmão aqui, algum jovem, ao meditar sobre essa pergunta, tenha respondido no seu coração: não, eu queria estar no dia em que Davi venceu Golias. Quem sabe alguma irmã tenha pensado agora: não, eu queria estar vendo a cena do muro de Jericó ruindo e Raabe saindo de dentro da sua casa viva com a sua casa. Mas nesse momento eu parei para meditar e lembrei deste texto, e era aqui onde eu queria estar, vendo a emoção de Maria, vendo o êxtase de Pedro e João, e poder conferir com os meus próprios olhos a tumba vazia, o túmulo vazio, os lençóis de Jesus ainda ali presentes, o lenço dobrado do lado daquela pedra. Eu queria ver, meus irmãos, e olhando para este texto, eu consigo extrair dele algumas verdades perenes e eternas, e eu quero falar sobre estas verdades essa noite. Alguns dentre os céticos, materialistas, filósofos, têm batido cabeça desde sempre, afirmando que o cristianismo é uma religião firmada em uma falsa verdade, que em um minuto o cristianismo poderia vir abaixo. Mas quando eu olho para a Escritura e para a história, eu consigo ver algumas testemunhas da ressurreição de Jesus. E dentre estas muitas testemunhas da ressurreição, uma delas está aqui neste texto que nós acabamos de ler. A primeira testemunha da ressurreição se chama o testemunho das mulheres. Repita comigo, as irmãs aqui, por favor, só esse lado. Repita comigo, o testemunho das mulheres. Muito obrigado. E por que o testemunho das mulheres é importante? A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, veja quem foram as Marias: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, foram ao sepulcro esperando encontrar a morte, mas ao chegarem no jardim se depuseram, ou melhor, se depararam com a vida. Inclusive um hino muito bonito é cantado baseado nesse texto de João 20, mostrando a nossa vitória. E quando as Marias e Salomé, só um detalhe do texto, nenhuma dessas Marias aqui presentes era Maria, a mãe do Senhor. A mãe do Senhor não está aqui no texto. As Marias eram outras. E quando elas chegam naquele lugar, o que elas encontram? A pedra removida, a ausência do corpo. E no jardim da ressurreição, Maria Madalena encontra com os anjos, e após isso encontra-se com o Senhor vivo. E aqui há algo muito interessante, porque quando Jesus se encontra com Maria, um contraste se estabelece entre o jardim do Getsêmani e o jardim do Éden. No jardim do Éden, meus irmãos, nós temos Eva ouvindo o som da voz da serpente e não a compreendendo. No jardim da ressurreição, Maria ouve a voz de Jesus. No jardim do Éden, Eva desobedece à voz de Deus, e aqui, ao passo que Maria ouve Jesus e Jesus dá-lhe uma ordem, Maria Madalena obedece à voz de Jesus Cristo. Eva foi expulsa do jardim do Éden pelos anjos. Aqui no jardim da ressurreição, Maria recebeu dos anjos a maior e mais bela notícia: Jesus está vivo. Enquanto que no Éden, Eva estabelece, ou melhor, abre a porta para a queda,
aqui no Jardim da Ressurreição, Maria Madalena se depara com a nossa redenção. Aleluia! Então aqui nós temos, meus irmãos, Maria como testemunha viva e ocular de que Jesus está vivo. Olha só, há um escritor que disse que se você quisesse criar uma história no mundo antigo, nunca colocaria mulheres para serem testemunhas, porque naquela cultura elas não tinham voz legal. O peso da voz das mulheres não servia como um testemunho diante de um tribunal. Mas Deus escolhe, a Bíblia diz que Ele escolhe aquilo que aos olhos dos homens são coisas loucas. Deus escolheu que fossem exatamente as mulheres a anunciarem a maior vitória da história: Jesus está vivo. Isso mostra que a intenção dos discípulos não era criar um mito a fim de terem credibilidade, mas mostra que eles estavam, pelo contrário, propagando a verdade de que Jesus ressuscitou. Em segundo lugar, se as mulheres foram testemunhas oculares, havia ainda outra prova inequívoca da ressurreição de Cristo: o túmulo vazio. Os irmãos aqui do meu lado esquerdo, repitam comigo: o túmulo vazio. Pedro e João, quando correm até o túmulo, eles conferem que não havia nenhum corpo lá. A pedra removida, os lençóis de linho dobrados e a ausência de um corpo. Há um detalhe interessante no Evangelho de Mateus. Mateus, como foi destinado a sua escrita aos judeus, traz esse detalhe. Mateus afirma que os judeus pagaram, subornaram os guardas para inventarem mentiras a respeito do corpo de Cristo. Mas quando eu olho para o texto, eles mentiram dizendo que o corpo foi roubado. Mas quando eu olho para o texto, é impossível o corpo de Jesus ter sido roubado. Por quê? Imagine que os discípulos de fato tentaram roubar o corpo de Jesus. Uma pedra de mais de 3 toneladas para remover, e os guardas romanos, que eram treinados desde a sua infância a passarem noites em claro, sem dormir, então era impossível aqueles guardas terem dormido. Mas vamos supor que eles deram um cochilo. Os discípulos conseguem rolar a pedra. Agora, me responda uma coisa: quem vai roubar algum item, e nesse caso um corpo, e vai sair deixando as coisas em ordem? Porque a Bíblia diz que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus ficou dobrado. Eu não sei como ocorreu o corpo da ressurreição, mas Jesus teve o cuidado de deixar o seu lenço dobrado. Isso aqui não fala outra coisa a não ser a seguinte: olha, eu estou deixando o lenço dobrado como prova para as próximas gerações que meu corpo não foi roubado. Porque quem roubaria um corpo? Eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de ter sua casa arrombada, ou se você conhece alguém, quando a pessoa entrou dentro da sua casa, ele não encontrou as coisas em ordem. Com rapidez, abre portas, gavetas, não fecha, espalha tudo. Mas aqui, com o corpo de Jesus, foi diferente. Sabe por quê? Porque o corpo não foi levado, o corpo foi revivido. Jesus reviveu.
E o túmulo vazio está ainda hoje, gritando para quem quer ver, pode ir em Jerusalém. O túmulo está vazio porque Jesus está vivo. Certa vez um crítico do cristianismo disse que a fé cristã poderia ser derrubada em 1 minuto. Basta mostrar o corpo morto. Só tem um detalhe. Esse desafio nunca conseguiu ser cumprido. Surgiu o Império Romano. Surgiu o islamismo. Surgiram muitas outras religiões. Mas até agora o corpo não foi avistado, não foi visto, não foi tocado. Por quê? Porque Jesus reviveu. Bernard Johnson, grande evangelista, proferiu uma declaração que até hoje os pregadores repetem, e eu quero essa noite dar os créditos devidos. Ele dizia: se eu pegar um avião hoje, de onde eu estou, e partir para a Índia, e procurar o corpo dos maiores mestres do hinduísmo, eu vou encontrar o corpo deles lá. Se eu pegar um avião agora e partir para a França, onde está enterrado Allan Kardec, eu vou encontrar o seu corpo lá. Se eu pegar um avião agora e partir para o Tibete, eu vou encontrar o corpo de Siddhartha Gautama Buda lá no seu sepulcro. Mas se agora eu pegar um avião, pousar em Jerusalém ou pousar em Israel e procurar o corpo de Jesus naquele jardim, lá tem uma placa dizendo, escrito assim: não está aqui, ressuscitou. Será que você pode levantar a sua mão e render glórias e aleluias ao Cristo que vive, ao Cristo que vive, ao Cristo que vive? Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele está vivo. Eu mostrei para os irmãos 2 provas históricas. Essas 2 provas históricas, jovens, você pode se aprofundar nelas e levar para um debate na sala de aula, fiquem à vontade. Agora, essas 2 provas que eu vou mostrar aqui, é só para quem crê. 2 evidências históricas, 2 testemunhos históricos, mas eu tenho ainda 2 testemunhos espirituais. O terceiro, partindo do texto de João 20, seguindo para Atos capítulo 3, Pedro e João estavam, após a ressurreição de Cristo, após o dia de Pentecostes, estavam subindo ao templo, a hora da oração, a 9, às 3 da tarde, e lá eles encontram um homem paralítico. A Bíblia diz que ele já tinha 40 anos e era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Chegando lá, ele olha para Pedro e João e faz um pedido: dá-me uma esmola. E aqueles homens, diferente do que dizem alguns mestres da prosperidade, eles não estavam sendo irônicos aqui, nem mentindo para tomar a oportunidade. Eles estavam sendo sinceros. Eles disseram: não temos prata nem ouro. Conta-nos a história que São Tomás de Aquino visitou Roma e, andando pelos pátios dos palácios, com o Papa da época, o Papa olhando para São Tomás de Aquino disse: olha, Tomás, nós já não podemos dizer como disse Pedro, olha como a estrutura do templo. Não podemos dizer como disse São Pedro, olha, não temos prata em ouro. Olha, quanta prata, quanto ouro. São Tomás de Aquino, olhando para aquele líder religioso, disse:
também não podemos dizer como disse Pedro: levanta e anda. Mas aqui havia uma unção sobre a igreja, e essa unção é a mesma, veremos daqui a pouco. Pedro estende a mão para aquele moço e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem de um salto se põe em pé, começa a saltar e louvar a Deus. E a Bíblia diz que uma grande multidão afluiu para vê-lo. Aí Pedro, tomando a oportunidade em Atos 3 e 13, disse: olha, Deus resolveu glorificar o nome de seu santo servo Jesus, a quem vós traístes. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Qual é a prova espiritual, Emanuel? Porque Cristo está vivo, Ele continua a operar milagres extraordinários. Meses atrás, em Campina Grande, partiu para a eternidade um grande neurologista. E ele agora está impossibilitado de atender os seus pacientes porque ele morreu. Porque ele morreu, não pode mais fazer cirurgias, consultas, nem passar medicamentos. Mas como Jesus está vivo, Ele continua curando, operando, perdoando, salvando, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia, aleluia. É somente o nome de quem está vivo que tem peso. Se eu morrer amanhã e alguém usando o meu nome chegar para o pastor e dizer: pastor Felipe, em nome de Emanuel, por favor, me dê uma oportunidade, nada vai valer, até hoje mesmo. Meu irmão, mas eu quero que você entenda, porque o nome de Jesus é poderoso, porque Ele está vivo. Você pode pedir em nome dEle, você pode proclamar o nome dEle, porque Ele está vivo, o seu nome tem poder. Sabe o que o nome dele fez? O nome dele me salvou. Mergulhado nos meus pecados eu estava, sem esperança de ter ao menos uma espiritualidade, uma religiosidade, pois meus pais não frequentavam religião nenhuma. Eu estava talvez caminhando para o ateísmo ou alguma coisa parecida, mas o nome de Jesus foi proclamado na minha casa, e Ele me alcançou e me salvou. Eu sofria crises de asmas constantemente, mas um dia o nome de Jesus foi proclamado na minha vida, e o Senhor tocou os meus pulmões. Ouça-me bem, isso aqui somente algumas pessoas da minha casa sabem. O João Miguel, quando nasceu, ele nasceu com um pezinho um pouco torto para trás, quase encostando na canelinha. Aí todo dia, quando eu pegava João Miguel no braço, eu olhava para ele e dizia: meu filho, Jesus vai operar uma coisa extraordinária no seu pezinho. Eu orava sobre o pezinho dele e dizia à minha esposa: não coloque aqueles macacões, coloque meia, porque Jesus vai aprumar o pezinho dele. Aí está João Miguel, aí todo mundo conhece, todo mundo vê, anda perfeitamente, porque o nome de Jesus proclamado na minha casa tocou o pezinho do meu filho. Aí o que é esse problema para você, minha santa? O que é esse problema para você? Para você talvez seja algo extraordinário, mas porque Ele está vivo, Ele ainda cura, Ele ainda opera, Ele ainda faz milagres. Será que você pode ser curado agora? Será que você pode ser tocado agora?
Levante suas mãos, receba a sua cura agora. O Espírito Santo está aqui, aplicando cada palavra que estamos pregando essa noite. Espírito Santo, comece a tocar agora. Membros paralisados, em nome de Jesus, receba vida agora. Caroços alojados agora, desapareçam em nome de Jesus. Hérnias, cistos, tumores, vai embora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora. Receba a restauração nos seus ossos agora, em nome de Jesus. Creia, porque Ele está vivo. Ele te toca, Ele te cura, Ele te sara, Ele opera nessa noite aqui neste lugar. O Reinhard Bonk dizia que o cristianismo sem milagres é apenas religião. O cristianismo com o Cristo ressurreto é poder de Deus em ação. Você não veio aqui cumprir mais um rito, você veio aqui encontrar com o Cristo ressuscitado que opera e está neste lugar. E o quarto e último testemunho para eu concluir. Já fiz, meus irmãos, os dois primeiros testemunhos históricos, esses dois últimos testemunhos espirituais. Como prova de que Jesus está vivo, temos o testemunho das mulheres. Como prova de que Jesus está vivo, temos o túmulo vazio. Como prova de que Jesus está vivo, temos o testemunho dos milagres. E agora os irmãos do meio, com os irmãos da nave, daqui do púlpito, vão repetir comigo: o testemunho do Espírito. No Pentecostes o Espírito é derramado. E Pedro exclama dizendo, em Atos 2:33, exaltado pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Jesus ressuscitou e está vivo, Jesus derrama seu Espírito sobre a sua igreja. Sabe por que você ora nessas línguas que você costuma orar? Sabe por que você canta nessas línguas que você costuma cantar? Sabe por que você profetiza? Sabe por que tem dons de curar na igreja? Porque Jesus ressuscitou e derrama o Espírito sobre nós. O derramar do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é resultado da ressurreição. Sem ressurreição não há testemunho das mulheres. Sem ressurreição não há tumba vazia. Sem ressurreição não há milagres. Sem ressurreição não há Pentecostes. Sem ressurreição não há avanço da igreja. Sem ressurreição também não há perseguição. Sem ressurreição não há os pais da igreja, não há os apologistas. Sem ressurreição não tem a igreja se expandindo por todo o mundo romano e antigo. Sem ressurreição não tem a igreja também se corrompendo porque estavam vendendo a fé. Sem ressurreição também não tem reforma protestante. Sem ressurreição não tem avivamento wesleyano. Sem ressurreição não tem avivamento da Rua Azusa. Sem ressurreição, não tendo Rua Azusa, não tem Assembleia de Deus. Sem Assembleia de Deus, talvez eu e você não estivéssemos aqui. Tudo isso porque Jesus ressuscitou, derrama seu Espírito e está vivo entre nós esta noite. Aleluia. Certa vez perguntaram a um crente: você tem certeza que Jesus ressuscitou? Aí ele respondeu: sim, tenho. Falei com ele hoje de manhã. O Espírito confirma dentro de nós que Ele está vivo.
Então, porque Ele vive, esta noite você pode ser cheio do Espírito Santo. Posso orar? Fiquemos de pé. Quero fazer uma oração. E em uma oração só, eu desejo aplicar algumas verdades desta mensagem. A primeira: a cura da sua enfermidade. A segunda: a renovação do Espírito sobre nós. Eu quero aplicar estas duas verdades. Levante suas mãos, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos em Tua casa ouvindo Tua palavra, tendo a nossa fé alimentada de que Tu estás vivo, Senhor. De que Tu estás vivo. E eu quero nesse momento, ó Pai, pedir a aplicação destas verdades no meio do Teu povo neste momento. Dentre nós existem muitos irmãos que estão enfermos. Dentre nós existem muitos irmãos que estão doentes, carregando mazelas em seu corpo. E a Tua palavra nos mostra que o Senhor está vivo, e porque o Senhor está vivo, o Senhor curou aquele paralítico. Então rogamos ao Senhor esta noite, porque Tu estás vivo, comece a curar os nossos enfermos agora. Em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos pelo poder do nome que está sobre todo nome. Toda cegueira agora vai embora em nome de Jesus. Olhos cegos sejam abertos. Nós ordenamos agora ouvidos surdos. Toda surdez agora vai embora. Ouvido surdo, ouça a minha voz. Ouvido surdo, destampe agora em nome de Jesus. Nós ordenamos agora todo membro paralisado. Agora, receba movimentos perfeitos em nome de Jesus. Receba perfeita comunicação das vértebras da coluna, da medula. Receba perfeita comunicação dos nervos a todos os músculos do seu corpo agora. Receba mobilidade em nome de Jesus. Todas as enfermidades nos ossos agora vão embora em nome de Jesus. Câncer, eu ordeno a você, saia em nome de Jesus. Se dissolva agora, caroço, hérnia, doença, vai embora em nome de Jesus. Agora, eu não vou esperar, vai embora agora em nome de Jesus. É uma ordem, saia agora, espírito de enfermidade. Se porventura entrou alguém aqui carregando algum espírito de enfermidade, eu ordeno agora, espírito, vai embora em nome de Jesus. Saia, vai embora em nome de Jesus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a abrir sua boca agora para adorar, que Jesus vai encher você. Oh Deus querido, e como sinal também de que Tu estás vivo, a Tua palavra nos mostra que o Senhor derrama o Seu Espírito. Então enche-nos com a Tua graça agora. Enche a Tua igreja com o Teu poder agora. Derrama sobre nós o Teu Espírito agora. Batiza o Teu povo com o Teu Espírito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Em nome de Jesus. Os céus estão abertos essa noite. Receba visão agora. Receba línguas estranhas agora. Receba profecias agora. Espírito Santo seja derramado entre nós. Em nome de Jesus.